Gente, cuidado com áudios e mensagens que vocês andam escutando por aí, tá bom? Muito cuidado, muita atenção. Eu acabei de receber aqui de um amigo meu uma mensagem, tá? Com um áudio muito suspeito e gostaria de compartilhar aí com vocês, tá? Para vocês ficarem bastante atentos aí aos áudios e mensagens que recebe. Eu tenho certeza que esse áudio aqui é de uma quadrilha, tá? Ouça com bastante atenção. Alô? 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 Olá, alô?